Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos à segunda parte da nossa aula teórica sobre a análise das mensagens espirituais, sejam elas psicofônicas ou psicográficas. O intuito é fazer um resumo das orientações que Kardec recebeu da espiritualidade, principalmente de São Luís, e trazer para o nosso tempo de hoje, nos facilitando a análise de todo o material que chega em nossas mãos, oriundos do mundo espiritual. Primeira coisa que nós devemos desconfiar é dos nomes que os espíritos se apresentam a nós. Quando o nome é ridículo ou quando ele é muito pomposo, é um sinal claro de que eles estão sendo usados para nos impor determinada credulidade, facilitar que nós acreditemos neles. Nós não devemos levar a sério e acreditar em um espírito apenas pelo nome com o qual ele está se apresentando. Não aceitar o que ele está dizendo é um cuidado que nós temos que ter. Vamos usar de muita reserva para isso. Quando nós nos depararmos com nomes estranhos, é necessária uma verificação severa. Isso é indispensável, pois o espírito pode estar se utilizando de uma máscara para nos fazer acreditar que ele tem relações elevadas com espíritos superiores. E também, assinar nomes pomposos visa a vaidade do médium, é uma lisonja para ele. E se o médium aceita, eles vão se aproveitar para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas que ele vai se arrepender mais cedo ou mais tarde. Portanto, os bons espíritos são muito escrupulosos nas orientações que eles nos trazem para nos aconselhar. Essas orientações sempre têm um fim sério e uma utilidade eminente. Nós devemos suspeitar de todas as instruções que não apresentam nenhum caráter de utilidade e seriedade. Refletir maduramente antes de aceitá-las, antes de praticá-las e antes de divulgá-las, para evitarmos mistificações muito desagradáveis. E vamos reconhecer os bons espíritos pela prudência com que eles se comportam diante de determinados assuntos que possam trazer comprometimento sério para o encarnado. Os bons espíritos sempre têm aversão em desvendar o mal, trazer o mal à tona sob qualquer aspecto. O mesmo não se dá com espíritos levianos, malfazejos. Eles sentem prazer em colocar o mal em evidência. Os bons espíritos procuram atenuar os erros, pregam a indulgência, a tolerância. Eles levam em consideração aquilo que nós já temos de bom. Os maus, ao contrário, exageram as nossas deficiências, sopram a cisânia. Insinuações pérfidas é muito comum entre eles, provocando desequilíbrio na equipe que está trabalhando. Consequentemente, os bons espíritos só prescrevem o bem. Nenhum conselho que não está estritamente em conformidade com a pura caridade evangélica pode ser obra de bons espíritos. Por quê? Porque os bons espíritos, eles sempre aconselham aquilo que é perfeitamente racional e está em acordo com o Evangelho do Mestre Jesus. Qualquer recomendação numa psicografia, numa psicofonia, que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza ou do Evangelho do Mestre, denuncia um espírito atrasado, não necessariamente mau. E, portanto, ele é merecedor de uma confiança não completa sobre ele. Temos que olhar com cuidado esse nosso irmão que está trazendo a mensagem. Os espíritos maus ou imperfeitos, eles vão ser sempre traídos por alguns indícios materiais, principalmente sobre o médium. Às vezes, a ação deles sobre o médium é violenta. Provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril, uma espécie de convulsão, que vai destoar da calma e da doçura dos bons espíritos ao envolverem o médium nas suas energias quintessenciadas e elevadas.
Os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de comunicação que estão à sua disposição, os médiuns, muitas vezes para dar conselhos pérfidos. Eles vão excitar, através do médium, a desconfiança, a animosidade contra aqueles trabalhadores que estão ali presentes, que são antipáticos a eles, e principalmente contra aqueles trabalhadores que já podem desmascarar as suas imposturas. Esses são objetos preferidos dos seus ataques. Dentre esses, aqueles que são mais fracos e mais propensos a aceitar a influência deles, começam a ser induzidos na prática do mal. Eles vão fazer uso, para melhor convencer esse trabalhador mais fraco, a sua vítima preferida, de sofismas, de sarcasmos, de injúrias. Eles vão dar demonstrações materiais de um poder oculto, com o propósito, com o empenho de desviar aquele trabalhador ainda inseguro do caminho da verdade. E principalmente os espíritos que aqui na Terra, quando encarnados, tinham uma única preocupação, seja ela material ou moral, e no momento de se deslindarem da influência da matéria, do desencarnar, eles carregam ainda as ideias terrenas que eles alimentaram e vão trazendo consigo parte desses preconceitos, dessas predileções, dessas manias que tinham neste mundo. Podem sim ser espíritos que venham desequilibrar o trabalho que ali está acontecendo. Mas é muito fácil reconhecer esses espíritos pela linguagem de que eles se servem. Alguns espíritos vão se enfeitar de alguns conhecimentos que carregam como uma espécie de ostentação para nos ludibriar. Mas essa ostentação, esse conhecimento que ele aparenta, não constitui sinal de superioridade dele. O que nós devemos avaliar principalmente na mensagem é a pureza dos sentimentos morais que ele demonstra. Para conhecer um espírito, muitas vezes achamos que é suficiente interrogá-lo para conseguir a verdade. Mas não basta isso. Nós precisamos saber a quem é que nós estamos nos dirigindo. Os espíritos inferiores, ignorantes que são, eles sempre vão tratar com leviandade questões sérias. Mesmo que um espírito tenha sido na Terra um grande homem quando encarnado, não significa que na espiritualidade ele está de plena posse da soberana ciência do mundo espiritual. Somente a virtude pode, à medida que ele vai se purificando, aproximando-o de Deus e ampliando-lhe os conhecimentos. Mas enquanto ele não tiver essa virtude, os conhecimentos da Terra não demonstram que ele é, sim, um espírito superior. Outra questão importante. Os espíritos superiores brincam conosco, mas de uma maneira fina, leve, delicada, não são frívolos, não são vulgares. Agora, os espíritos zombadores, e quando eles não são grosseiros, eles são mordazes, eles são satíricos e fazem isso de uma forma propositada. Quando nós vamos estudando cuidadosamente o caráter dos espíritos que estão se apresentando, sobretudo do ponto de vista moral, nós vamos reconhecendo a natureza e o grau de confiança que eles devem merecer da nossa parte. O bom senso não vai nos enganar nunca. Por isso, o estudo e o conhecimento são ferramentas seguras que nos permitem nos blindarmos o máximo possível contra mistificações ou espíritos que venham nos desequilibrar e nos mudar o rumo do nosso trabalho. Portanto, existem médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não pode ser considerada como uma regra absoluta. Lembram que eu disse que o espírito, quando ele é bom, ele envolve um médium com uma serenidade
e quando o espírito ele já é mais inferior, ele pode causar desconforto no médium, essa regra não é absoluta. Nós devemos levar sempre em conta as circunstâncias. Portanto, o caráter penoso e desagradável da impressão no médium é um efeito de contraste. Porque se o médium se simpatiza com o mau espírito que está se manifestando, nada ou muito pouco, a proximidade dele vai afetar o médium fisicamente e ele poderá não manifestar nada. É preciso não confundir a rapidez da escrita, que deriva, por exemplo, de uma flexibilidade extrema de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar o contato dos espíritos imperfeitos. Quando o médium está escrevendo de uma forma muito rápida, muito intensa, não significa que o espírito que está ali trazendo a mensagem é um espírito que está causando sofrimento ao médium, mas sim que a maleabilidade do médium permita que ele possa passar a mensagem psicofônica ou psicográfica com maior rapidez. Então estamos aqui terminando a nossa segunda parte. Espero que vocês consigam compreender o que eu pretendi trazer. Tem mais uma parte, que será a última, sobre as comunicações, e depois nós entraremos em um outro tema que ainda está sendo preparado. Paz, irmãos, como diz o nosso irmão Clério, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre.